Uma boa noite a todos, né? Então, o meu nome é Bruna, sou mais uma trabalhadora aqui da casa, né? Centro Espírita Candeia de Maria. E é com muito orgulho que venho dizer, né, que hoje é o meu primeiro vídeo aqui no canal para vocês. Hoje, então, eu vou abordar um tema não mais e nem menos importante do que qualquer outro tema, que seria sobre o divórcio. Estarei lendo, né, e fazendo uma leitura comentada. Vamos lá. O divórcio. O divórcio é uma lei humana, então já deixa bem claro aqui já de início que não é uma lei divina, que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Então, casais, né, que passam por muitos perrengues, muitas dificuldades e que se separam, a lei, né, do divórcio, que é uma lei humana, tem o intuito de separar legalmente apenas aquilo que já está separado de fato. Então, o casal já decidiu que não vai ficar mais junto, até às vezes, né, o processo daquele casal, a gente não nasce às vezes, né, para ficar uma vida inteira com aquela pessoa. Espiritualmente, hoje, a gente tem um entendimento que temos alguns processos, né, alguns ciclos que a gente precisa passar com aquelas pessoas, mas que também pode ser que seja por um período, né, um determinado tempo, e pode ser que seja mais longo, pode ser que seja mais curto, mas que não é ruim, né? O divórcio, muitas das vezes a gente acha que é uma coisa ruim, mas para determinados casais é como se fosse um tratamento para o câncer. Então, né, é uma coisa, né, para o mal necessário. Porque muitas das vezes, né, o casal já perdeu respeito um pelo outro, né, não tem mais respeito, não tem mais diálogo, ou um fez o outro sofrer demais já em questão de desrespeito, né, com xingamentos, né, com palavras rudes, ou até mesmo uma agressão física, né, que infelizmente a gente sabe que tem muitos casos de violência ainda. Não deveríamos? Não deveríamos, porque a gente não tem, né, direito nenhum sobre a vida de outra pessoa, muito menos sobre o corpo de outra pessoa, né? A gente tem responsabilidades, a gente tem que respeitar acima de tudo o nosso próximo, né? Não se levou em conta a lei divina. É o meu exemplo, né, gente? Eu tenho um exemplo, na verdade, para dar para vocês. Eu tenho um histórico, né, eu já fui, né, já fui separada, não legalmente, né, nas leis dos homens, mas sim, já tive um relacionamento que a gente dividiu, né, o mesmo lar por alguns meses, e por inúmeros motivos, né, que são os nossos motivos, que talvez também não era para ser, a gente acabou não ficando junto mais, né. E não, isso não foi ruim. Na verdade, eu agradeço muito por todos os relacionamentos que eu passei, porque se fosse, né, para voltar no tempo, pensando o que eu poderia mudar, se eu pudesse, né, voltar o tempo e pensar em algo para mudar, eu não mudaria nada, pois foi todas as experiências que eu passei anteriormente que me transformaram e que me ajudaram a concretizar a Bruna que hoje sou, que estou aqui agora conversando com vocês, explanando, né, esse tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade aqui na leitura, mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. A gente pode vir, né, então, de outras reencarnações. A gente pode ter vindo de problemas, de reencarnações passadas,
e ter vindo com a missão de ficar tudo bem nessa reencarnação, pra gente realmente conseguir ir pra frente, né? A gente não pode regredir, a gente tem que sempre ir para frente. Então a gente tem algumas coisas de vidas passadas que a gente volta para resolver nessa vida, talvez não resolver nessa vida, dependendo da quantidade de pessoas que a gente prejudicou, né, em vidas passadas. A gente tem que vir em várias outras reencarnações para a gente poder quitar os débitos. Na origem da humanidade, quantos homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade e a ambição não davam lugar ao repúdio. Então, as relações mais antigas, elas eram mais duradouras, justamente por isso, né? Pelo fato de não ter tanto conhecimento na vaidade, não ter tanto, como disse aqui, né, o lado pervertido, né, que a gente olha, às vezes a gente tem um olhar, né, malicioso para algumas coisas, e às vezes a maldade não tá na pessoa, né, a pessoa tá ali com uma intenção boa, então é tudo sobre intenção. Às vezes a pessoa tá com uma intenção boa e às vezes tá se vestindo, né, de uma forma não tão adequada, mas às vezes a pessoa tá livre de algumas coisas, então às vezes a maldade tá nos olhos de quem vê. E os relacionamentos antigamente eles eram mais duradouros pelo fato do respeito, né? Tinha mais respeito, tinha menos ambição. Hoje em dia todo mundo tá num processo muito acelerado de eu quero ambicioso, né? Eu quero tudo para ontem. A gente tá nesse mundo muito caótico de ansiedade, né? A gente querer tudo para ontem, e não é assim, né? Não é sempre como a gente quer, e sim como Deus quer. Nós estamos aqui sobre a lei de Deus, né? E não sobre as leis humanas. Precisamos viver, né, entre os homens, né, como fala o ditado, mas a gente precisa respeitar inicialmente as leis de Deus, né? Não, a gente precisa também respeitar as leis humanas, mas principalmente as leis divinas, né? Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar. O adultério. Ora, o adultério não existe onde reina a afeição recíproca sincera. Então, um bom relacionamento, ele precisa de muito diálogo e respeito, como eu falei anteriormente. Por que diálogo e respeito? Nós, seres humanos, a gente é indivíduos. Cada um é um indivíduo com seus gostos, suas vontades, né? Os seus pensamentos, o seu entendimento, porque nem todos nós temos o mesmo entendimento, né? Cada um tem uma percepção diferente um do outro. Só que a partir do momento que a gente entra dentro de um relacionamento, né? Que a gente troca a nossa carga, né? A nossa bagagem com outra pessoa, a gente precisa respeitar. A partir do momento que a gente entra naquele relacionamento com aquela pessoa, a gente precisa respeitar que ele tem uma família, que você também tem uma família, que você tem pessoas que você conheceu antes dele ou dela, né? Então, assim, amizades, claro que também tudo são ciclos e que nem tudo dura para a vida inteira, né? Então, a gente sabe que muitos casos as pessoas acabam por determinado tempo e motivos, né, de cada um se afastando, mas isso faz parte, né, é natural, isso acontece, é bom, né, que aconteça de forma natural, que não seja algo por hipocrisia, às vezes, da gente, brigas, às vezes bobas, mas voltando, né, pro relacionamento, a gente tem que respeitar o nosso cônjuge, né? Indiferente se é casal, homem e mulher, né? E a gente precisa respeitar.
que aquela pessoa veio de uma família diferente, de uma criação diferente, né? Nós não somos criados de formas iguais, nós somos criados de formas completamente diferentes, somos cobrados de coisas totalmente diferentes e às vezes por ser cobrados, né, pela sociedade, pelos nossos familiares, se a gente é cobrado de algumas coisas, às vezes o casal pode estar sendo cobrado de uma coisa, né, em um conjunto, mas um tem uma percepção diferente do outro e isso é totalmente normal. E o respeito, né, respeitar que aquela pessoa tem uma família, os familiares, né, porque a partir do momento que a gente se torna um casal, né, que a gente tem um cônjuge, a gente é a nossa família, né? Aí quando tem filhos é o cônjuge e os filhos. Então o pai, mãe, a gente precisa respeitar sim também, mas já tem nós temos, né, um entendimento diferente, que o casal, a família, né, é o casal e os filhos, e o pai, mãe, irmãos são os nossos familiares, né? Então muitas coisas que às vezes eles priorizam, talvez a gente não prioriza, e nem tudo que é bom para nós é bom para eles, e assim também, né, vice-versa. Às vezes nem tudo que é bom para eles vai ser bom, né, para um outro irmão. Então a gente tem que avaliar muito, porque a gente vive numa sociedade ainda que fazem muitas comparações, né? Ah, por que a fulana de tal não fez assim? Por que fulano de tal não fez assado? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa cuidar mais de nós, né? De nós como indivíduo, de nós, relacionamento, família. A gente precisa ter um olhar mais amoroso, né? Para nós como casal, para nós como família. Porque nem tudo que reluz é ouro, como já diz o ditado. Então o remédio amargo que vai fazer bem para mim, talvez não vai fazer bem para você. E o remédio doce, igualmente. Então, tem tudo que ser analisado, tem tudo para ser avaliado, né? No livro Sexo e Destino, né, de André Luiz, tem um relato bem bacana sobre também uma história, né, de um casal bem legal. Não vou dar nenhum spoiler, eu tô mais aqui para gerar curiosidade para vocês e trazer informação, né, para vocês também irem um pouco atrás e estudarem um pouquinho mais. No Livro dos Espíritos, na questão 697, Allan Kardec pergunta aos espíritos: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? A resposta é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, não existe indissolubilidade absoluta, né? Às vezes são temporárias e dependendo da situação, né? Se o casal teve uma desavença trágica, ele vai ter que vir em uma próxima reencarnação para resolver, né? Quitar os débitos, como a gente diz. Então vai voltar, nem sempre como cônjuge, né? Deixando bem claro. Às vezes vem como filho, às vezes vem como mãe, às vezes vem como pai. A gente não sabe. Esse é o gostoso disso tudo, né? A gente não sabe. A gente não sabe de quantas experiências a gente já passou, né? Pelo fator da gente ter passado pelo véu do esquecimento, quando a gente encarna, né? Quando a gente reencarna novamente. Então a gente tem essa questão, né? De passar pelo véu do esquecimento, a gente não ter a possibilidade de lembrar, né? Nada de vidas passadas. Eu acho que até para algumas pessoas seria bem aterrorizante conseguir lembrar, né, de vidas e episódios de vidas passadas. Mas ainda bem que temos a oportunidade de estar aqui, né, para resolver os débitos
sem saber o quanto e quantos a gente já prejudicou, né, nas vidas passadas. Porque seria muita hipocrisia a gente achar que a gente é, nossa, perfeito, que a gente é muito bom. A gente não é, né? A gente tá aqui no mundo de provas e expiações, nesse mundo de regeneração, justamente para isso, né? Pra gente conseguir evoluir como ser humano, como espírito que somos, né? Então a gente está aqui para evolução. A gente, lembrando que a gente não regride, a gente pode estagnar, mas a gente nunca regride. Então, dá até ufa, eu não consigo regredir, mas a gente consegue estagnar, né? E não é esse o intuito, né, que estamos aqui. A gente pensa sempre na evolução. Eu tenho, né, um exemplo que a gente vivencia, muito bacana para passar para vocês. É um relato meu, que às vezes também pode estar ajudando muitos que estão aí assistindo. O meu marido atual, né, já estamos há 5 anos juntos, e ele tem 2 filhos do primeiro casamento, uma menina e um menino. E a gente tem contato com a mãe das crianças, e a gente super se respeita, a gente conversa, obviamente, né, o necessário sobre as crianças, mas assim, a gente tem um respeito enorme, né, tanto nós com eles, quanto eles com nós. E é isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, vocês são doidos, né? Mas não é isso, né? A gente tem que pensar assim, ela nunca fez nada de mal pra mim, nem eu pra ela. E temos que pensar nas nossas crianças. Eles são tão amados, eles não têm culpa de nada, né? Sobre as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas, eles não têm culpa. Então, para que fazer eles pagarem por isso? Eles não têm culpa das nossas ações, né? Então, a gente vai receber as consequências, né? E as crianças de hoje em dia, quando a gente olha assim para relacionamentos, né, de outras pessoas, a gente vê que tem muitas pessoas que não se dão bem, né, que tem conflitos, e é tão triste, e a gente pensa, nossa, que bacana que a gente conseguiu contornar essa situação da melhor forma possível, porque a gente pensa no futuro das crianças, né, a gente pensa no futuro deles em questão de desenvolvimento emocional, tudo, né, envolve tudo, mas assim, no desenvolvimento emocional, né, afeta totalmente as crianças. Hoje em dia é muito pai, né, fazendo as crianças se voltarem contra a mãe, muita mãe fazendo as crianças se voltarem contra o pai, e isso confunde muito a cabecinha deles e deixam eles muito tristes, né? Então devemos pensar mais neles do que nós, às vezes, né? E pensar no benefício deles, no bem-estar deles, tanto emocional, né, quanto físico, mas lembrar que eles são o futuro da nossa geração. Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado. Quem não assistiu ainda, ou quem não segue ainda o nosso canal, convido a todos, né, para dar um like e ativar o sininho para receber as notificações também. Deus abençoe todos.